Queremos cumprimentar todos com a paz do Senhor, com muita alegria que nós damos continuidade aos nossos estudos bíblicos das lições CPAD. Estamos estudando a Escola Bíblica Dominical, na sequência de estudos, lição de número 11. Estudaremos sendo cautelosos nas opiniões. Nosso texto bíblico em classe, Mateus capítulo 7, verso 1 ao 6. Estudaremos tópicos 1, 2 e 3. Não devemos julgar o outro. Devemos primeiramente olhar para nós mesmos. E se fôssemos julgados pela severidade de Deus? Então, dentro deste assunto, estudaremos, veja no tópico 2, os escribas e fariseus eram peritos em julgar os outros. Eram autoconfiantes e justos aos seus próprios olhos, conforme Lucas, capítulo 8, versículo de número 9. Então, o texto de Lucas, capítulo de número, veja aí, 18, o verso 9, vai falar da parábola do fariseu e do publicano. Então, o santo, né, entre aspas, ok? E o pecador. No caso aqui seria o publicano. E aqui o fariseu. Então nesta parábola, certo? Vai mostrar exatamente um homem que confia em si mesmo, o fariseu, e o homem que confia em Deus, o pecador. Aqui eu já trago uma notícia de que quando a gente tem os nossos filhos, principalmente os líderes evangélicos, eles não nascem já cristãos. Ele já nasce com a queda que Adão teve, né, com aquela propensão para fazer as coisas erradas. Isto é, a inclinação. Por isso que quando nós formos para o céu, nós não pecaremos mais, porque essa inclinação carnal nós não teremos mais. Teremos a inclinação do espírito e de vida, é o oposto. Enquanto aqui a gente está ligado ao pecado, lá nós estamos ligados à vida eterna. Então veja a diferença entre aqueles que são santos, né, os fariseus, entre aspas, e aqueles que são pecadores. Aqui esse pecador, se ele aceitar Jesus, já temos uma boa notícia. As maiores mensagens saem dos pecadores, arrependidos, convertidos. Às vezes a gente olha assim para os filhos dos líderes, principalmente os nossos pastores. Eles não podem ser pastor porque o pai é pastor. Ah, meu pai é pastor, agora eu vou ser pastor. Não, não é biologicamente através do umbigo. Não, não é. Não é de sangue. É por chamada. Então, a questão dos pecadores que se arrependem também serve para os filhos de líderes evangélicos. Os nossos filhos têm que se arrepender também. Por quê? Porque está no contexto de Romanos 3 e 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Amém? Então, temos uma confiança de si mesmo versus uma confiança em Deus. Amém? Aí temos duas orações e dois tipos de caráter. Oração do fariseu, um caráter diferente do pecador publicano. Então, duas orações, dois tipos de caráter. Quando é que o homem ele sobe exaltado? E quando é que ele desce humilhado? Resposta de número 1. Quando se compara a oração com a oração dos outros. Não foi o que ele fez? O fariseu comparou a oração do outro em relação a dele. Então aqui já mostra exatamente que onde determina se ele é um exaltado
ou se ele é uma pessoa humilde. Resposta de número 2. Quando ele exclui seu irmão da congregação e coloca no mesmo nível de ladrões, de injustos e de adúlteros. Não foi o que ele fez em relação a ele? Não sou como esses demais. Misericórdia. Homens que devem. Todos os homens são devedores. Uns devem 500, outros devem 50. A gente pode fazer aqui uma conexão. Mesmo a pessoa se apresente santo diante de Deus, ele ainda deve. Viu? Ainda deve. Não tem como pagar a nossa dívida. A nossa dívida só é paga no Calvário. Uma vez que Deus amou o mundo, que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então os homens devem 500 denários. Nós vamos mostrar daqui a pouco a parábola do fariseu e da mulher pecadora. Amém? A gente vê o fariseu convidando Jesus para ir jantar na sua casa. E de repente chega uma mulher da cidade, conhecida como a pecadora. Quando se trata de a pecadora, está tratando como se ela estivesse naquela sociedade uma vida totalmente deturpada, moralmente. Como se ela fosse a dona, vamos dizer assim, de um bar. Como hoje tem boates. Então, esta é determinada como uma mulher pecadora. Então, veja que alguém pode sair justificado diante de Deus e outros podem sair condenados. Este saiu justificado, embora devesse, e esse aqui saiu condenado, mesmo devendo e apresentando-se santo, porque aparentemente ele achava que não devia. E é aí onde está o erro. Viu? Porque a nossa dívida, irmão, está em relação ao culto que fazemos a Deus. Se nós estamos fazendo um culto para apresentar-se aos homens, ou se a gente está fazendo um culto para locomover o trono de Deus. Porque a Bíblia diz que se adorarmos em espírito e em verdade, João capítulo 4, o Pai, ele vem procurar. Isto é a única maneira de nós fazermos com que o Pai venha ao nosso encontro. Então, temos na Bíblia várias trajetórias. O homem, o cordeiro, a vida, a morte, enfim, anjos. E aqui nós temos a trajetória do Pai. O Pai está no trono, mas se houver um adorador, ele vem buscar o que é seu por direito. Glória a Deus. Então a dívida aqui está em relação ao culto. Porque pessoas acham que já adoram a Deus em espírito e em verdade, na sua potência máxima dos textos bíblicos e clássicos. Quando diz, adorás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E muitos acham que já fazem isto. E nesta religiosidade, fazendo, achando, pensando que está fazendo o que pensa que faz, acaba sendo condenado como esse fariseu foi. Se és homem de jejum e oração, aqui nós temos uma questão. Ninguém pode ser conhecido como um homem de jejum e de oração. Porque se a oração é um resultado de uma comunhão pessoal do homem com Deus, e o jejum também é algo pessoal com Deus, então eu não posso ser conhecido, a menos que eu me apresento como uma pessoa que nem um fariseu, que mexia na sua face como se tivesse jejuado.
Não é assim que nós devemos apresentar-se ao mundo. Uma vez que a oração ela é pessoal e o jejum também ele é oculto aos olhos dos homens. Por isso que o Pai secretamente já recompensa dentro do aspecto dos galardões celestiais. Amém? Então, aquele homem que é conhecido porque se apresenta como um homem de oração e de jejum, mas exclui. Presta atenção, o fariseu se apresentava como santo, publicamente, mas excluía exatamente o publicano. Isto é, o próximo que deveria ter um relacionamento com o próximo, assim como ele tem com Deus. Então as suas ofertas não vão até o altar da memória de Deus. Porque quando nós vamos fazermos o culto racional, nós não fazemos para ser salvo. Nós já fazemos porque já somos salvos. E o culto a Deus, tudo que nós fizermos, orando, jejuando, pregando, enfim, evangelizando, fazendo a obra, tudo é feito em memória daquele que já fez tudo por nós. É uma forma de gratidão e de reverência daquilo que ele já fez por nós. Glória a Deus. Então é o resultado da sua morte que eu faço, é em memória dele. Está escrito que quando eu vou cear, Jesus disse, fazei tudo em memória de mim. Glória a Deus. Então toda a obra de Deus não é feita a prazer humano, a fim de ganhar galardões aos olhos dos homens. A obra de Deus é feita de uma forma em que Deus já tem o resultado. Amém? Por quê? Porque ela é feita em Deus. É uma obra específica. Então, estas obras de louvor, de adoração, quando é feito em espírito e em verdade, elas são levadas ao trono de Deus, pelo altar, quando nós nos curvamos, e o anjo de Deus leva como um incenso para ser queimado no altar de Deus, onde nós somos ouvidos as nossas orações. A humilhação é aquela que leva o homem a acusar-se a si mesmo. Nunca o outro. Nunca a outrem. Por quê? Porque está escrito que quando nós vamos cear, examine-se o homem a si mesmo e depois coma deste pão e beba desse cálice. Por isso que Jesus não tirou o pão e o cálice de Judas. Viu? Como é o próprio homem que vai examinar a si mesmo e depois ele vai comer, então deixa o Judas comer. Não tem nenhum problema se tem um Judas querendo comer o pão e beber o cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Então, não é tirado a ceia de ninguém na hora quando é dado aos irmãos. Viu? É ensinado para todos aqueles que são batizados nas águas, tome parte do corpo do Senhor. Isto é ensinado. Mas na hora, ninguém pode dizer quem come e quem não come. Cada um discerne uma coisa individual, como o quê? Uma oração e um jejum. Glória a Deus. Então o segredo para alcançar a justificação é humilhar-se diante de Deus. Glória a Deus. Então a humilhação é aquela que o homem ele procura achar erro nele mesmo e não nos outros. Viu? Ele procura ver onde está o seu pecado e apresentar-se a Deus mediante perdão e misericórdia. Não procurar culpados, sendo ele mesmo o transgressor. A humilhação, ela clama por misericórdia de Deus. Qual é a condenação? Presta atenção. Se tem todos 100% que pecaram,
Presta atenção. Então a salvação em Cristo não tem a igreja. Então a ser salvo, a pessoa diz, eu pequei. Como é que eu vou ser salvo? Então a condenação que está lá na frente, né, juízo final, condenação, não quer dizer que a pessoa vai para lá porque pecou. Viu? Presta atenção, isso aqui é importante. Se todos pecarem, já estão condenados aqui, ok? Mas como Deus projetou a oportunidade de salvação, então não é mais porque pecaram. Entendeu aí? Por quê? Porque a chance de oportunidade agora é que todos que pecaram podem ser salvos em Cristo. Então, quem é que vai ser condenado? É aqueles que vão rejeitar a oportunidade de salvação. Cristo é pregado e quem rejeitar essa oportunidade serão condenados. Por quê? Porque mesmo que pecaram, se aceitar Jesus, não é condenado. Então a condenação não é porque pecou, a condenação é porque rejeitou o Salvador dos pecados. Glória a Deus. Amém? Que maravilha. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28. Examine-se a si mesmo. Não diz examine os outros. Porque cabe a Deus examinar os outros. É Ele quem traz ação e reação quanto ao julgamento. Pedro disse, porque Jesus estava falando de Pedro a respeito da morte dele, como ele ia morrer. Lá no capítulo 20 e 21 do Evangelho de João, que Pedro ia se vestir, mas por mão dos outros, e os outros iam levar Pedro para onde ele não queria ir. Com isso, Jesus estava mostrando que se Pedro não se convertesse de verdade, ele poderia andar de cadeira de roda e ser um coxo. Então, ele quis saber como é que João ia morrer. Aí Pedro disse o seguinte, e este, como vai morrer? Olha aí, irmão. Olhando a vida do outro. Jesus disse, o que te importa? Foi Jesus quem disse. Não importa a você a maneira que João vai morrer. Não cabe a você, não cabe ao seu julgamento. Então fique só sabendo como você vai morrer. Glória a Deus. Então, João, apóstolo do amor. Você sabia que Pedro tinha dor de cotovelo por causa do ministério de João? Porque Pedro não conseguia amar como João amava. Então, como ele não conseguia e via Jesus e João de uma forma tão íntima, em amor divino, então, como é que Pedro vai conseguir amar igual a João? Ele sabia que não conseguia amar igual a João. Ele apenas dizia, eu gosto do Senhor, nós apenas somos amigos. Então ele não tinha uma capacidade como a de João, cheio do Espírito, amar com amor ágape, um amor de Deus. Por isso, por 3 vezes, Jesus disse, tu me amas, tu me amas, tu me amas. E ele disse, eu gosto e eu gosto. Amém? Vamos dar continuidade ao ensino tão precioso. Amém? Então chegamos agora em Lucas, capítulo 7, verso 39. Veja aí o texto. Aqui temos o objetivo de Jesus é alcançar pecador. Se ele tem objetivo de alcançar pecador, ele não pode deixar de andar na casa do pecador. Se Deus enviou Jesus para pregar o evangelho, ele não pode ir para cá e os pecadores ir para o outro lado. Ele tem que ir atrás dos pecadores, como o bom pescador vai atrás do peixe. Então, o objetivo de Jesus é alcançar pecadores, conhecê-lo na sua residência, comer com eles, entrar na casa deles, participar de festas com eles. Por isso que, aos olhos dos fariseus,
fariseus julgavam Jesus. Viu? Come com pecadores, anda com eles. O fato que justifica o envio de Cristo e suas atitudes de Jesus ir até eles é a missão de salvá-los. Glória a Deus. Lucas capítulo 7, versículo 39, temos o julgamento de um dos fariseus que convidou Jesus à sua casa. Então, ele falava consigo mesmo. Aquele que julga começa com um julgamento interno, como o fariseu fazia diante de Jesus. Ele julgava consigo mesmo. Se este fora profeta, conheceria quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Porque Jesus, quando chegou, ele sentou na mesa, certo? Os pés ficavam para trás, certo? Então, veja que o fariseu viu esta mulher entrando, certo? E ela ficou atrás de Jesus, ungindo os pés de Jesus, ok? O que é que a gente percebe aqui é que, presta atenção aqui, ó. Ele julgou Jesus. Como é que ele se diz profeta e não conhece essa mulher que está atrás dele? Ora, se Jesus conhece os pensamentos de Simão, esse homem aqui, fariseu, Simão, Jesus disse: Simão, Simão, presta atenção, como diz as Escrituras. Enquanto ele está julgando a Jesus, se este fosse profeta, conheceria qual era a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Aqui é a precipitação dos fariseus em julgar que é o seu erro cometido por várias vezes. Ele julgou a mulher, viu? Ele julgou a mulher. Deduziu também que Jesus não era profeta, porque se fosse, ele tinha conhecimento daquela mulher. Mas Jesus mostrou que conhecia pensamentos. Como não conhecer aquela mulher, se ele conhecia até mesmo os pensamentos de Simão, esse fariseu? Então o Senhor que estava ali era o Senhor dos profetas. Glória a Deus. O homem natural não sabe julgar, mas aquele que veio por Deus e enviado de Deus e é Deus, sabe muito bem o que há no coração dos homens. Pois o Salvador dos pecados veio receber pecadores. Por isso que os homens julgavam. Jesus disse: Simão, o fariseu disse assim, olha como é a palavra de um fariseu. Dize-a, mestre. Ele diz assim no texto. Aí Jesus começa a contar uma parábola que vai envolver esta pecadora, certo? E o Simão, fariseu. Jesus vai contar a parábola. Um certo credor, aqui é Jesus. Presta atenção, um certo credor. Jesus, credor. É forte ou não é? Certo? Um certo credor, leia o texto, para vocês verem que coisa preciosa. Vamos lá? Um certo credor tinha 2 devedores. Olha aqui quem é os devedores, irmão. Aqui você começa a pegar o primeiro devedor, número 1. O segundo devedor, número 2. Um devia 500. Olha aí. Quem devia 500 aos nossos olhos aqui? A mulher pecadora. Certo? E o outro devia quanto? 50. Está em Lucas, capítulo 7, 39 e diante. Outro devia 50. Mas devia. Esse era o fariseu, que se dizia santo, né, entre aspas. Aí veja o que diz mais. É forte, viu? E vamos aprender isto agora. Aí Jesus pergunta, depois que diz o seguinte,
que o credor, ele perdoou a dívida daquele que devia 500, no caso a pecadora, e daquele também que devia 50, o caso Simão. Aí Jesus pergunta para ele, a quem esse credor, está falando dele mesmo, amou mais? Ele respondeu, olha, a quem ele mais perdoou, glória a Deus. Olha aqui. Então, Jesus disse, realmente você sabe que ama mais a quem mais se perdoa. O texto diz. Então, os devedores, o fariseu devia 50, a pecadora 500. Não importa o quão limpo o fariseu se achava. Porque um justo, mesmo fazendo tudo que Deus lhe pede, ele se sente ainda em débito com o seu Criador, de uma forma de gratidão. Sempre seremos eternamente gratos a Deus. Então, o homem, ele é incapaz de pagar suas próprias dívidas diante de Deus. Seja pouco ou muito, todos devem. O amor de Deus é demonstrado a todos, isto é, ambos, homens e mulheres. Mas aquele a quem mais se perdoou, a este mais o amou. Esta é a razão de Deus escolher Pedro para ser pastor. Apacenta as minhas ovelhas. Mas não era o João do amor, que era o Pedro. A quem mais se perdoou, a quem mais se amou. Glória a Deus. Pedro pecou muito, irmão. Pecou o Salmo 1 inteiro. O Salmo 1 diz o quê? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém, nem se assenta. Foi tudo o que ele fez. Enquanto tem muitas pessoas aí pecando os livros inteiros da Bíblia. Mas está escrito, aquele a quem mais se perdoou, a este mais o amou. Amém? Se você sente esse perdão de Deus, sinta-se amado pelo seu Senhor. A primeira resposta a respeito do perdão de Deus é que Ele perdoa a todos. Mas no meio desse todos, a quem mais Ele amou é a quem mais o perdoou. Oh, glória a Deus. Isso aqui é maravilhoso, irmão. Amém? Às vezes a pessoa se sente nada, porque falha demais. Mas não te preocupes, porque o amor de Deus está sobre você. A quem mais se perdoou, a este mais o amou. A primeira resposta de perdão é que Deus ama a todos, mas é necessário maior amor quando eu perdoo a quem mais precisa de perdão. Isto é, a quem mais se perdoa. A pessoa vive no erro direto, irmão. Aí Deus vai dando uma oportunidade, chamando, perdoando. Cai, chama, perdoa, cai, chama, perdoa. Até o momento dele bater assim na cabeça e pensar, Deus me ama mesmo de verdade. Deus me ama. Então Deus é assim, arrastando com amor divino o pecador. Ele não desiste. Glória a Deus. Amém? No versículo de número 44, veja aí, para cá, verso 44. E voltando-se a mulher, disse a Simão, presta atenção, Jesus, ele, em vez de ficar olhando para Simão, ele olha agora para a mulher, ele dá essa volta que fica falando com a mulher. E melhor, olha para a mulher e fala para Simão. Ou seja, está aqui falando com Simão e ele olha para a mulher e diz, Simão já está na sua retaguarda, nas suas costas. Presta atenção. E voltando-se a mulher, disse a Simão, vê,
tu esta mulher? Entrei eu na tua casa e não me deste água para lavar os pés. Isso aqui é muito forte. Presta atenção. Vamos lá. Simão, presta atenção. E a mulher? Água. Mulher, lágrimas. Viu? É muito forte, não? Presta atenção, olha o texto. Você não me deste água. Você não é um fariseu, por que tu não lavou meus pés? Esta mulher chegou, regou os meus pés com lágrimas, fez de seus cabelos toalha. O fariseu, nem ósculo santo, o beijo de costume dos judeus, fez. Ósculo santo, porque não é judeu. Nem ósculo santo deu em Jesus. E esta aqui não cessa de beijar os meus pés. Como é que o culto tem valor? Como é que nós pagamos as nossas dívidas? Com adoração, com culto. Não importa se seja um pecador, que esteja em dívida, que deva 500. O Senhor, Ele recebe o culto daquele que está no mais profundo do abismo. E diz o seguinte, eu amo a quem mais o perdoa. A mulher pecadora, olha aí o nome da mulher pecadora, misericórdia, né, irmãos? A gente começa a querer julgar porque é pecadora. Quanto mais devia, mais se humilhava, mais agia. Veja as pregações de pessoas que querem ser pastor, líder, enfim, pregador de qualquer jeito, que são filhos de líderes. E veja pessoas que eram da sarjeta, do motor. Compare as duas mensagens. Glória a Deus. O fariseu nem óleo simples tinha para ungir Jesus. A mulher tinha lágrimas. Viu? Ela ungia com unguento. Ela tinha um unguento, diz o texto. Unguento. Esse aqui nem água nem óleo tinha. Não tinha. E a mulher, aquela que é pecadora, tem. Viu? Versículo 47. Vai lendo os textos. Por esta razão eu te digo que esta mulher, com todos os seus muitos pecados, lhe são perdoados. Porque a quem mais se ama, a quem mais se perdoa. Jesus anuncia o perdão do grande devedor, da grande dívida. Então, calculando aqui, esse unguento, segundo o que está escrito lá na frente, quando Judas Iscariote vai avaliar aquele unguento que foi que ele queria roubar o dinheiro, porque ele diz, devia vender e dar para os pobres. Ele estava com maus intenções, porque ele era ladrão, diz o texto. E aqui, esse que avaliou lá o perfume, o unguento, em 300 denários. Viu? Ela devia 500. Aqui eu já tenho menos 300. De acordo com a avaliação de Judas Iscariote, que aquele unguento valia 300. Então aqui a dívida, quando ela quebra o perfume e unge os pés de Jesus, já cai para 200. Isso é forte. Viu? Forte. Nós temos que louvar, adorar, derramar o nosso unguento nos pés de Jesus. As nossas lágrimas, as nossas adorações. Viu? Glória a Deus. Quanto mais vale, agora é forte, viu? Lágrimas. Vamos aqui, 1 litro. Eu sei que não foi tudo isso, mas aqui é
uma parábola. Então, quanto é que vale 1 litro de lágrimas nos pés do Senhor? Quanto é que vale os cabelos enxugando os pés do Senhor? Quanto é que vale uma coleção de beijos nos pés do Senhor? Esta mulher já estava com crédito. Isso é forte, viu, irmão? Por quê? Porque ela já estava com exatamente no tribunal de Cristo suas recompensas. Amém? E recompensado serás na ressurreição dos justos. Ela saiu perdoado e com crédito a seu favor, porque será galardoado no tribunal de Cristo. Nesse caso, o fariseu ficou em débito, continuou na dívida de 50. O que move o coração de Deus? Amar uma pessoa. Resposta: quando esta pessoa está livre do seu orgulho religioso, fariseu, e da publicação das suas obras de justiças própria, os que gostam de ostentar, fariseu. Quando qualquer um reconhecer seu erro de devedor, esta é a saída, o reconhecimento. Quando há um louvor, uma prostração, uma adoração ao Rei do Universo, um arrependimento sincero de seus pecados. Debaixo de um coração quebrantado, Deus exaltará. Então a fraqueza de Deus é quando alguém se quebranta de coração. Viu? A Bíblia diz que ele procura adoradores. Jesus disse a ela: os teus pecados estão perdoados. Enquanto a crítica estava pública do fariseu em relação à pecadora, Jesus perdoou publicamente a sua dívida. Os que julgam falsamente serão os primeiros a ouvir falar do nosso triunfo. Glória a Deus. Mais uma vez, hein? Aquelas pessoas que julgam falsamente a nós, elas serão as primeiras a ouvir falar do nosso triunfo. O que adianta estar com Cristo na sua casa, o fariseu, e não conhecer nada a seu respeito? Não conhecer nada em relação à sua chamada e não crer nos seus profetas, no profeta de Deus, nem a respeito de seu poder para perdoar pecados, porque uns que estavam na mesa disseram: quem é este homem que pode perdoar pecados? Por isso que a salvação, irmão, é uma revelação, viu? Enquanto alguém não receber Jesus Cristo, os olhos estão cegos pelo maligno. A Bíblia diz que o diabo cegou o entendimento para que não compreenda as verdades do Evangelho. Tem que crer em Cristo, irmão, para cair essas escamas, como caiu a de Paulo. Nem a respeito de seu poder, este homem sabia que Cristo tinha para perdoar. No verso 49, para concluir, e os que estavam com ele à mesa começaram a dizer: quem é este que até perdoa pecados? Versículo 50. Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou. A fé que salva é aquela que tem atitudes, que tem obras de adoração, obras de quebrantamento, que são acompanhadas com adoração e louvor. Não é uma fé vazia, que se diz santo, que ora, que jejua. Não é uma fé apresentada como os fariseus se apresentam. Nada ele ofereceu a Jesus em relação àquela que ofereceu tudo. Ele ofereceu um jantar, mas sem culto. Ela ofereceu o culto com todos os amparatos do tabernáculo. Glória seja dada ao nome do Senhor. Amém? Deus abençoe, Deus guarde. Nesta próxima aula,
será de grande proveito espiritual para a ministração dos nossos alunos. Amém? Fica com Deus, a paz do Senhor. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Obrigado a todos. Amém.